aos nossos amigos internautas, o nosso boa noite. Estamos novamente reunidos na Fraternidade Francisco de Assis para mais uma palestra. A nossa casa está localizada na região da Vila Prudente e é um prazer estar novamente com todos vocês. E para nossa alegria, a nossa palestra hoje é uma palestra cantada, cantando o Evangelho com o grupo musical Semente de Luz, trabalhadores aqui da nossa casa. Uma boa palestra a todos nós e uma boa noite. Queridos irmãos, irmãs, amigos da internet, que as bênçãos de Jesus possam envolver os nossos corações, trazendo-nos harmonia e paz. E é sobre a paz que nós gostaríamos de estar falando a vocês nessa noite. Todo mundo quer ter paz, né? Quem não quer viver em paz, estar em paz? E quantos de nós, às vezes numa discussão, num momento difícil, não falamos assim, me deixe em paz, né? Mas será que nós poderemos ter uma paz integral, habitando um planeta de provas e expiações e sabendo que nós somos espíritos imperfeitos, sujeitos a errar? Será que a paz verdadeira é possível nesse mundo em que nos encontramos? Essas e tais questões é que nós gostaríamos de trazer para a nossa reflexão nessa noite. A palavra paz vem do latim pagere, que tem o significado de concordância, né? De ausência de conflito. E quem é que não tem conflitos? Às vezes pode estar tudo certo, fisicamente falando. Estamos com saúde, nos damos bem com a família, a nossa conta bancária está no positivo, graças a Deus. Mas e os nossos conflitos internos? Por exemplo, aquele que existe entre aquilo que sabemos do Evangelho e aquilo que praticamos, né? A paz muitas vezes não nos vem porque uma das causas principais é a nossa preocupação constante com todas as coisas que a matéria traz aos nossos espíritos. Ficamos às vezes vivendo o amanhã, pensando o que nos vai acontecer amanhã, nos preocupando, ocupando a nossa mente com coisas que muitas vezes não nos acontecerão. Como se estivéssemos aqui na terra jogados, como se não tivéssemos em Deus um Pai amoroso. No Evangelho de Jesus está escrito o seguinte: vós que sois seres imperfeitos, se um filho te pede pão, você não dará pedra. E se um filho te pede um peixe, nenhum de nós dará a ele uma serpente. Então vós, sendo imperfeitos, sabeis das coisas boas aos seus filhos, também o vosso Pai muito mais. Então nós temos em Deus esse Pai amoroso, que nos quer bem e que saberá dar coisas boas a nós. Mas no nosso dia a dia, as preocupações que a matéria nos envolve, nós ficamos preocupados e perdemos a nossa paz, esquecido que Deus a tudo provê. Olhemos os lírios que crescem no campo, olhemos as aves que voam para lá e são supridas pela providência divina. Então essa primeira música vem falar dessa paz que nós conseguiremos ter em nosso coração quando tivermos essa certeza de que existe um Deus que é Pai amoroso e que saberá dar a todos nós aquilo que nós precisamos. Que hoje pode ser que tudo esteja ruim, a tempestade está caindo, o trovão está ressoando,
Mas amanhã haverá um novo dia, e certamente nesse novo dia o sol brilhará novamente, e tudo aquilo que hoje é dor, é aflição, é dificuldade, amanhã será resolvido, porque nós sabemos que na nossa condição de espíritos imperfeitos habitando um planeta de provas e expiações, a dor sempre, vez ou outra, vai bater à nossa porta. Mas também temos certeza que essa dor, que essa dificuldade nunca vem para ficar para sempre. Do mesmo jeito que ela vem, um dia ela vai. Acho que eu faço aquilo só. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam, exibindo ternura e pureza. Olhai, nem Salomão em sua grandeza vestiu-se com tanta beleza e esplendor. Olhai as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em seus celeiros reservas para a vida, enternecidas de sublime amor. Olhai o mundo da imensidão, sempre a rolar, sem se perder no seu caminho. Olhai o sol sempre a brilhar, a tudo Deus bondoso assiste. No mundo nada existe que fuja à luz dos olhos seus. Olhai a imensidão sempre a rolar, sem se perder no seu caminho. Olhai o sol sempre a brilhar, a todo Deus bondoso assiste. No mundo nada existe que fuja à luz dos olhos seus, dos olhos seus. Dentre as muitas coisas que podem tirar nossa paz, uma está nas aflições decorrentes da nossa situação de espíritos imperfeitos, vindo aqui na Terra para ser provado nas suas qualidades, nas suas virtudes, e também para expiar as nossas faltas do passado. Diz que havia um rei, num reino muito distante, que não acreditava muito em Deus, e esse rei tinha um servo que sempre que podia o lembrava da solicitude de Deus, dizendo: Deus é bom, Deus é perfeito, Deus está sempre presente na nossa vida. E quando ele falava isso, o rei sempre desdenhava, porque não acreditava em Deus. E aconteceu, certa feita, que indo esse rei e esse servo caçar, uma fera atacou o rei. E embora o servo fosse
muito rápido em eliminar a fera, não conseguiu matar a fera a tempo dela não comer um pedacinho do dedinho do rei. E quando o rei viu aquilo, ele ficou furioso. Aonde está o seu Deus que não me protegeu? E pegou o servo e o colocou num calabouço, numa cela. E passado algum tempo, eis que o rei novamente vai caçar. Só que dessa vez, ele não é surpreendido por nenhuma fera, e sim ele é atacado por selvagens, que eram temidos por todos, porque tinham o hábito de oferecer sacrifícios humanos. Então logo eles pegaram o rei, o levaram para ser sacrificado. E estando o rei pronto para ser morto, eis que o sumo sacerdote desses selvagens notou que faltava um pedaço, né? Faltava o dedinho do rei. E disse: não podemos oferecer ao nosso Deus um ser que não seja perfeito, faltando um pedaço. E sendo assim, libertou o rei. E o rei saiu todo contente, agradecendo aquele dedinho que lhe faltava, porque foi ele que preservou a sua vida. E chegando no seu palácio, a primeira coisa que ele fez foi pedir que soltasse o seu servo. E seu servo, vindo até ele, ele falou: acredito no seu Deus, porque graças a esse dedinho que eu perdi, eu não fui morto. Mas eu não entendo ainda como ele permitiu que você ficasse todo esse tempo, né, preso. Ao que o servo falou: olha, se eu não tivesse ficado preso, certamente estaria contigo. E eu, sendo perfeito, tendo todos os dedos das mãos, eu seria o sacrificado. Então, muitas vezes, nós passando por uma dificuldade um pouco mais aguda, um momento um pouco mais difícil na nossa existência, nós achamos que estamos assim desamparados, que sofremos injustamente, que perdemos a proteção dos benfeitores e que Deus não está mais ao nosso lado. E muitas vezes até blasfemamos, quando na verdade, às vezes aquilo que nos está acontecendo de mal seja só um dedinho que estamos perdendo, nos evitando de um mal maior nos aconteça. Tudo que nos acontece nesse mundo, na nossa existência, vem para o nosso bem. Não vem como castigo, vem para o nosso aprendizado. E o que nós temos que fazer é ter esses olhos de ver nas dificuldades que passamos, essa lição que devemos aprender. Porque ninguém sofre ou passa por uma situação difícil injustamente. Todos estamos, todos os dias, colhendo aquilo que plantamos lá atrás. Mas no futuro colheremos aquilo que estamos fazendo agora. Somos espíritos endividados, que fomos abençoados por essa doutrina maravilhosa que nos dá a explicação do que somos, porque sofremos, aonde estamos, para onde vamos. Então nós temos condições de manter a nossa alma em paz, em harmonia, mesmo quando à nossa volta tudo é sofrimento, tudo é desespero. Porque a paz é algo que nós devemos construir em nós e não deve estar sujeito às coisas e às pessoas, porque amanhã tudo pode melhorar. E essa próxima canção é uma mensagem a todos aqueles que nesse momento estão passando por alguma situação difícil. No Inária 34, se vocês quiserem cantar junto com a gente. Que sofre, que chora diante da dor. Não
perca a esperança, confia em nosso Senhor. Jesus tem a paz, o conforto ao teu coração. Não chore, caro companheiro, amigo, irmão. Sua dor certamente em breve haverá de passar. Dias de eterna alegria haverão de chegar. Por que não cantar por agora uma linda canção? E afasta para longe a tristeza do teu coração. O sol no horizonte a despontar, um novo dia a ofertar, a propor renovação. Sinta a presença de Jesus, que também sofreu consolação. Vamos cantar lá, 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 com alegria lá, 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 que a harmonia lá, 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 já vai chegar. Sente Jesus Uma das coisas também que faz com que nós não tenhamos a paz que desejamos é a nossa tendência em supervalorizar aquilo que de errado nos acontece, de focar, né, e aumentar todas as mínimas coisinhas que nos acontecem que nós não gostamos. Existe uma história, e ela é verídica, que aconteceu no dia 12 de janeiro de 2007, numa sexta-feira, nos Estados Unidos. Numa das estações da cidade de Washington, do metrô de Washington, um jovem desembarca, tipicamente americano, trajava calça jeans, camiseta e um boné, mas trazia consigo uma caixa onde levava um instrumento. E o jovem, saindo do trem, vai até a entrada do metrô. Era uma sexta-feira muito fria, horário de rush. E ali, abrindo, tira daquela caixa um violino. E por 43 minutos, ele começa a tocar maravilhosamente bem. Começou tocando Bach, depois tocou Ave Maria de Gounod e outras melodias. E ficou ali tocando 43 minutos. 1097 pessoas passaram por ali.
somente 7 pessoas pararam e ficaram ali por mais de um minuto ouvindo dessas 1.997, porque foi tudo gravado. Alguns jogaram ali uma moedinha, colocaram ali alguns dólares, tanto que no final desses 43 minutos ele tinha 36 dólares. A grande maioria nem escutava que ali alguém tocava música. Estava preocupado com seus afazeres, passavam nos seus celulares e nem notaram a presença daquele jovem que tocava tão bem. Mas se eles soubessem que esse jovem era um dos maiores músicos vivos atualmente, que se tratava de Joshua Bell, um exímio violinista, né, que dias antes havia feito um concerto no Symphony Hall de Boston, e as pessoas para ouvi-lo, assim, distante, pagavam 100 dólares. E quem quisesse ouvir mais de perto, pagavam 1.000. E estava lotado esse concerto. Não tinha lugar. E que aquele violino que ele estava tocando ali era um Stradivarius de 1713, cujo valor aproximado é de 3,5 milhões de dólares, quase 6 milhões de reais. Então, isso foi gravado pelo jornal Washington Post. Foi gravado porque eles queriam ver como as pessoas reagiriam frente à arte, mas fora de um contexto, sabe? Assim, jogado no meio da rua. As únicas pessoas que paravam mesmo eram as crianças. Todas paravam e queriam ouvir. E as mães saíam arrastando, porque tinham mais o que fazer. Então a gente fica pensando, se essa é a nossa tendência, quantas coisas já aconteceram de bom na nossa vida e nós passamos assim, desapercebidos, porque estávamos preocupados com o carnê da Casa Bahia que estava vencendo, a gente não tem o dinheiro para pagar, porque estávamos preocupados com o nosso trabalho, com isso, com aquilo, e deixamos de ver as coisas boas, as coisas belas que todo dia existem na nossa vida. Quem é que hoje ouviu o canto de um passarinho? Tem passarinho em casa? Porque quem não tem, acho que não ouviu, né? Quem é que prestou atenção no sorriso, né, do seu filho, da sua esposa? Quem que abraçou alguém realmente com aquele amor assim, ficou ali uns minutos curtindo aquele afeto? Né? Às vezes acordamos correndo, vamos para o trabalho e aquela coisa, e corre para cá, e não vemos as coisas boas da vida. Então, o mundo foi feito, né, através do amor. E o amor está aí. As belezas estão aí, basta nós termos os olhos de ver. E essa próxima canção tem o título Vem Cantar o Amor, e nos remete a observarmos melhor aquilo que se passa em nossa volta, para que possamos nos harmonizar com esse amor que vem do alto e que muitas vezes nós não conseguimos captar nem entender. Veja o sol no horizonte a resplandecer, veja o rio correr, ouça as aves cantar, veja a flor boticor, o jardim colorir e os campos florir. É o amor a cantar, é o amor que é do céu dessa terra, que tudo encerra e harmoniza. É o amor a levar esperança, que nos encanta e nos traz alegria. Vem cantar o amor, este amor que vem de Deus. Vem deixar o amor sublimar os sentimentos teus, pois o
vem cantar o amor nessa canção, pois o amor nos lapida o coração. Vem cantar o amor, vem meu irmão. Vem cantar o amor, esse amor que vem de Deus. Vem deixar o amor sublimar os sentimentos teus, pois toda sombra com amor se torna luz. Vem cantar o amor com Jesus, pois toda sombra com amor se torna luz. Vem cantar o amor com Jesus. Vem cantar o amor com Jesus. Agora falaremos de família, né? Muitas pessoas perdem a sua paz nos conflitos familiares, né? Às vezes um desconhecido nos fala alguma coisa que a gente não gosta, mas a gente entra por aqui e sai por aqui, né? Mas ai se a mulher falar, se o marido falar, se o filho falar alguma coisa. Além de a gente retrucar na hora, aquilo fica remoendo dentro da nossa alma. E às vezes, passado 10 anos, você fala assim, lembra aquele dia que você falou isso e aquilo? Não esquece. Fica ali dentro da gente como se fosse uma ferida não cicatrizada. E a gente só fica esperando a oportunidade de alguém da família pisar no nosso calo para a gente, né, falar. Mas nós sabemos que o lar, infelizmente, no nosso atual estágio, é onde Deus consegue harmonizar sentimentos de criaturas que muitas vezes se fizeram mal uns aos outros em encarnações passadas, né? Então você vem filho daquela pessoa que te fez o mal. Você nasce como irmão de uma outra pessoa que muitas vezes você tem uma coisa para ajustar. E somente através da convivência, né, entre quatro paredes, que você vai conseguir transformar aquele ódio, aquele rancor que você traz às vezes de séculos em um sentimento de amor. Então nós temos que entender que na nossa família estão aquelas pessoas que necessitam ter uma experiência junto conosco, né? Mas às vezes a gente fica, eu vou fugir, né? Eu odeio, né? Eu já ouvi isso aí, eu odeio essa família. Quem tem filho aborrecente sabe como que é, né? É difícil mesmo a gente conseguir viver em paz, né, no ambiente familiar. Mas ainda bem, né, que Deus nos fornece essa oportunidade de transformar os sentimentos ruins que nós temos e trazemos em sentimentos bons. Diz que havia um pescador que morava uma vila de pescadores e que passava por um momento muito difícil na sua vida. Parece que de repente todas as coisas começaram a dar errado. Primeiro, o seu casamento não ia lá essas coisas. As discussões com a sua esposa se faziam frequentes pelos mais variados motivos. Segundo, ele tinha um filho na aborrecência, que toda hora cobrava uma vida melhor. Tinha um filhinho também que de repente ficou doente e os médicos não conseguiam a cura. E tinha a sogra que veio lá para passar o fim de semana e ficou.
E toda vez que ele brigava, a sogra, né, tomava partida, é claro, da sua filha. E para completar, né, a situação de desespero, de aflição, o seu cunhado veio um dia, pegou seu barco emprestado e quebrou o barco. Então ele estava assim num momento muito difícil, já não conseguia dormir. E numa dessas noites que ele estava assim, remoendo todo aquele sentimento ruim, ele resolveu levantar e dar uma andada pela praia para ver se espairecia um pouco, né, a sua alma. Não havia lua e o céu estava meio enevoado e a visão se fazia difícil. E ele andando pela praia, eis que ele tropeça em algo. E ele, palpando, vê um saco. Está cheio de pedra. E ele pensou, deve ser esses sacos que o pessoal improvisa como se fosse âncora, né, do barco. E lembrou que quando ele era pequeno, ele era muito feliz. E ele costumava ir no penhasco, pegava as pedras e disputavam com seus amiguinhos, assim, quem jogava pedra mais longe, né? E coisa e tal. Ele estava ali, pegou aquele saco de pedra, colocou nas costas e se dirigiu ao penhasco. E ali pegou uma pedra e jogou bem forte. E, por coincidência, estava pensando na sogra. Eu não sei se ele associou, né, a pedra com a sogra. Eu sei que quando ele jogou, ele se sentiu assim meio que feliz, né? Alguma coisa aconteceu daí que, assim... Jogou a sogra. Aí ele jogou mais umas 4 pedras apertando na sogra. E porque tinha muita pedra, ele começou a pensar em todos os problemas que ele tinha, e cada um ele jogava, né? Pensou na esposa, nas brigas, e jogava uma pedra. Pensou no filho, no cunhado, né? Jogou uma daquelas bem grandes mesmo. E foi. E já era quase manhãzinha, né? E ele ficou ali jogando aquelas pedras, colocou a mão, só tinha uma. E ele se preparou para lançar essa última pedra, e o sol já vinha se levantando no horizonte. Ele viu que a pedra brilhou. Ele olhou assim e viu que não era pedra, era uma pepita de ouro. E ele passou a madrugada toda jogando aquele ouro fora. Essa ele não jogou, é claro, né? Aí levou para casa, mostrou para a esposa, que já sorriu, a sogra então até um abraço nele. Aí ele comprou um barco novo, né? Tudo ficou bem, graças àquela pepita de ouro, né? Você, né, que programou fazer uma viagem esse fim de semana, né? E quando você for sair, tiver com a mala pronta, a sogra chegar, você fala, que bom que você chegou, minha pepita de ouro. Ela não vai entender, mas você vai dar uma risadinha, você vai entender. Coloca ela no banco da frente, viaja com ela, faz tudo, né, que você puder para agradá-la. Porque tudo tem um motivo. E quando nós estivermos lá do outro lado, né, com uma visão diferente da nossa, né, da matéria, né, estivermos vivendo os valores reais do Espírito, vamos saber que muitas vezes aquela doença, né, que nos incomodou por tantos anos, né, na realidade foi uma bênção que Deus nos concedeu. Foi uma bênção. Narra-nos Chico Xavier que certa feita ele ficou muito impressionado com um garoto que não tinha as pernas, não tinha, era cego, né? E também os braços teriam que ser amputados. E ele ficou pensando o que essa criança teria feito numa outra vida para merecer uma sorte assim tão difícil. E além da criança ser assim, era extremamente rebelde, porque xingava sua mãe, que com todo o devotamento que as mães têm, acariciava e dava a ele amor. E eis que Emmanuel chega ao Chico e diz, né, que aquela criança, por 10 encarnações seguidas, 10, matou uma pessoa e depois se matou. Matou uma pessoa e depois se matou. E a única forma que Deus, né, viu para que ele pudesse realmente vir à Terra e permanecer vivo sem se matar, foi lhe tirando as pernas para que não pudesse correr e se atirar em frente no carro, e também tirar as suas mãos para que não pudesse se cortar.
e também tirar a sua visão. Então aquilo que a gente olha, nossa, que pobrezinho, que tristeza, que para nós é uma coisa ruim, para o espírito é uma coisa valiosa. Então nós temos que ter essa noção, que nos encontramos aqui na Terra em aprendizado. A Terra é uma grande escola, mas também é um grande hospital, onde nós vamos nos curar das nossas chagas espirituais, das nossas doenças da alma. E quando a dor vir bater a nossa parte, vamos lembrar de Jesus que disse: vinde a mim todos vós que se encontrais em aflição, e eu vos aliviarei. Mas às vezes a gente se esquece, né, dessa frase, e ficamos remoendo, e a nossa dor, que era grande, se torna maior ainda, ao ponto de muitas pessoas tentarem no suicídio resolver a sua dificuldade. E essa canção, a próxima que cantaremos, que é a canção número 52 do Inário, 52? É uma prece a Jesus para que nos socorra em nossas dores, em nossas aflições. Tanto sofrer, venho hoje buscar sua luz. Quem alivia o meu padecer, Jesus, Jesus, Jesus. Caminhando por entre espinhos, sinto aos ombros o peso da cruz. Em suas mãos virá oferecer, Jesus, Jesus, Jesus. Estenda sobre nós as suas mãos, Jesus, cura as feridas de nossos corações, Jesus, o seu abraço dor me alcança e a tristeza meus passos conduz. Quem virá me socorrer? Jesus, Jesus, Jesus. Nos momentos que sofro e choro, na amplidão uma estrela reluz, e com sua luz vem me envolver. Jesus, Jesus, Jesus.
sobre nós as suas mãos. Jesus, cure as feridas de nossos corações. Jesus, no seu abraço me deixo embalar. Oh, Jesus, vem me curar, vem me curar, vem me curar. Oh, Jesus, vem me curar, vem me curar, vem me curar. Jesus, Jesus, Jesus. E por último, uma das coisas que nos tiram a paz é a falta de dinheiro, né? Eita, é difícil, né, ter paz quando a gente vê as contas chegando, o dia de pagar e não tem, né, como pagar. E aqueles que não têm como comprar o alimento, né, para dar ao seu filho que está com fome, ou o remédio, né, para aquele que se encontra doente, acamado. Mas será que o dinheiro realmente traz paz, traz felicidade? Se algum daqui presente ganhássemos, por exemplo, na Mega Sena, na próxima semana, 70 milhões de reais, será que ganharíamos também com ela a paz que tanto almejamos? A primeira coisa que você pensar, não posso contar para ninguém, senão vou sequestrar, né, os meus familiares, vou ter que mudar, né, me ausentar da convivência dos amigos, né? Então, a paz não deve estar associada ao que brilha aos olhos, né? A paz é um estado interior. E nós podemos ter paz com dinheiro e também sem ele. E a última história é uma história de um caboclo que tinha muito dinheiro. E porque tinha muito dinheiro, pensava que podia tudo. Mas não podia, porque paz ele não tinha. Nós vamos contar essa história para vocês. Aí vamos convidar o compadre Reinaldo, só o compadre Fábio, né? Só o Fábio. A dar um ar aí de sertão para a gente ficar no clima. Irmãos queridos em Cristo, peço licença para contar um fato há muito ocorrido lá para as bandas de Andirá. É a história do Ionico, homem muitíssimo orgulhoso, andava sempre de nariz em pé, todo pomposo, formoso. Ionico era assim, mó de que era doutor, estudado no estrangeiro, estudo que o pai custeou. Herdeiro de grande fazenda, vivia da plantação, suas colheitas ia para o estrangeiro a preço de muito tostão. Se achava melhor que os outros, por ter estudo e dinheiro, não proseava com o pobre, que chamava de mulambeiro. Se alguém lhe pedia ajuda, trocado remédio e pão, dizia: vai trabalhar, preguiçoso, não sou seu pai não. Certa feita, um homem humilde apareceu no casarão, pedindo por caridade um prato de arroz e feijão.
Como era seu costume, Ionico se enfureceu. Nem a situação do coitado seu coração amoleceu. Não deu prato de comida e nem se esqueceu de falar. Vai arrumar um trabalho para poder se sustentar? O homem não disse nada, abaixou a cabeça e foi-se embora. Enquanto Ionico resmungava, só me faltava essa agora. Ionico tinha família, esposa e linda filhinha, que era dos seus tesouros o mais precioso que tinha. Aconteceu que certa feita sua filha adoeceu, do nada ficou acamada no desespero seu. Ionico então mandou chamar um famoso doutor da cidade e lhe disse: dinheiro não é problema, salve minha filha por caridade. E apesar da competência, o médico nada pôde fazer. A menina seguia piorando, coisa ruim estava para acontecer. Foi quando o seu empregado Ditinho, vendo o sofrimento do patrão, falou de certo velhinho, muito conhecido na região. Dizia que ele era santo, que tinha o dom de curar. Era essa única esperança, morte sua filha salvar. Ionico, acostumado a tudo comprar com dinheiro, resolveu a procurar o homem santo. Tamanho era o seu desespero. Mandou selar o cavalo e rumou para o ribeirão. Parou de frente uma palhoça, grande foi sua emoção. Atendendo a uns doentes, um velhinho se ocupava. Era o mesmo que há poucos dias um prato de comida ele negara. Ionico apeou do cavalo e envergonhado rumou em sua direção. E todo sujeito, sem jeito, explicou o caso, rogando ao velhinho compaixão. O bom velhinho entrou na palhoça, pegou umas ervas para fazer chá e, olhando para o Ionico, disse: vamos, sua filha não pode esperar. Já na fazenda, no quarto da moça, o velhinho começou a rezar e, pondo as mãos sobre as meninas, rogava a Jesus lhe curar. Mandou fazer um chá de erva e deu para a pequenina tomar. E rezando com fé em Jesus, disse a menina: pode a levantar. E a menina, que estava doente, sem esforço a levantou e, se atirando nos braços do papai, com ele assim falou: obrigada, papaizinho, por ter trazido esse homem que fala de Jesus. Eu pude ver de suas mãos saindo um monte de luz. Ionico deu a menina para a mãe e chamou o velhinho de lado, e, abrindo a carteira, falou todo envergonhado: o que seu fez não tem preço, mas peço essa quantia aceitar. Vós mercê salvou a minha filhinha e eu quero te recompensar. O velhinho, com a voz bem serena, a Ionico assim falou: não fui eu que curou sua filha, foi a misericórdia do Senhor. Como posso então receber por algo que eu não fiz? Que a minha paga seja a alegria de ver o Senhor feliz. E, pegando a sua traia, o preto velho se retirou
E o coração do Ionico nesse momento se transformou. Quis Deus em sua bondade lhe ensinar uma lição de que somos todos iguais, de que somos todos irmãos. A sua filhinha adorada foi trazida de novo à vida por alguém a quem ele negara um simples prato de comida. Meus amigos, meus irmãos, o orgulho e o egoísmo é doença da alma e grave. Acabe com elas em sua vida, antes que a sua vida acabe. Procuremos nos ajudar nas provas desse mundo, amparando uns aos outros, seguindo o Cordeiro do mundo, que na terra seguiu amparando, ensinando o caminho da luz, e recebeu de nós o escárnio e a terrível morte na cruz. Então, para fazermos o bem, não é necessário ter estudo, nem muito menos ter dinheiro. A única coisa que precisamos é ter algo que Deus nos deu quando nos criou, que foi o amor. Esse sentimento que temos nos esforçado para criar raiz em nosso coração, mas que temos muita dificuldade de praticar. Não é à toa que Jesus resumiu toda a sua doutrina, todo o seu ensinamento no fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Esse é o maior dos mandamentos. Esse é o ensinamento que realmente nos dará a paz da consciência tranquila, a paz do Espírito, a paz de estarmos em sintonia com os propósitos de Deus para conosco. Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos dá a fórmula da paz. Ele diz, repetindo o que está escrito no Evangelho, que nós devemos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Jesus. Negar a nós mesmos significa negar o nosso orgulho, negar os nossos interesses egoístas. Tomar a nossa cruz é saber que todos nós temos um peso para carregar, mas que essa cruz nunca será maior que as nossas forças. E seguir a Jesus é colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. E para encerrar o nosso evangelho dessa noite, nós vamos ouvir uma música cujo título é O Maior dos Mandamentos, que foi composta pelo Fábio, e é uma canção que nos fala da nossa condição de criaturas divinas, e que no imenso concerto da vida universal todos nós somos notas, e que nós devemos, nos associar aos coros dos anjos que trabalham por Jesus e também ser uma nota em harmonia na construção de um mundo melhor. E assim eu me despeço, deixando vocês com essa música lindíssima que o Fábio vai cantar, desejando a todos vocês harmonia e paz. Vai voltar pra relembrar o amor que nos deixou e falar pras multidões que um dia despertou e cantar o amor além maior de um mundo melhor. Cada qual com sua pequenina história está, diz
destoando do seu irmão ao lado a caminhar. Mas aos seus olhos somos acordes e sons de uma canção maior. E para unir essas canções espalhadas pelo vento, serenando corações maltratados pelo tempo, revivendo emoções já esquecidas, ele veio nos guiar. Passo a passo, os seus rastros seguiremos com amor e paz no coração. Humildade, fé, coragem, sim, e sentimento de união. Somos sons e pés, palavras, instrumentos do Senhor a curar toda a dor do nosso irmão. E pra unir essas canções espalhadas pelo vento, serenando corações maltratados pelo tempo, revivendo emoções já esquecidas, ele veio nos guiar. Obrigado a todos. O nosso muito obrigada ao Rubens, ao grupo musical Sementes de Luz, que realmente ensinamentos para a nossa reflexão, as músicas que trouxeram a harmonia, o equilíbrio e a paz interior. Nosso muito obrigada. Aos nossos amigos internautas, o nosso muito obrigada por nos assistir mais uma sexta-feira, aos presentes aqui também, o nosso muito obrigado pela presença. Esperamos estarmos novamente juntos na próxima sexta-feira para mais uma palestra na Fraternidade Francisco de Assis. Uma boa semana e muita paz a todos.